A gente tem aqui na tela um trecho da coletiva de Roger e esse trecho que a gente traz para a tela diz o seguinte: o horário, o gramado, acho que estava ruim para todos. Não dá para a gente vir aqui e ficar culpando isso, algo que a gente já esperava. Mas dá pra. É importante ele falar isso pra colocar esse carimbo de que é um Claro. absurdo É, jogar num horário desse. isso. Então, assim, é mais uma do Campeonato Pernambucano, né? Da gente ter um jogo às 15 horas, porque no estádio não tem refletor, pô. Isso, um futebol profissional, Exatamente. 2026, a gente tá sujeito a isso. Eu não vou falar do gramado, não, tá? Mas eu tô falando simplesmente de ter que jogar às 15 horas, porque o estádio não tem refletor num jogo de primeira divisão de um campeonato estadual. Pra mim, isso é surreal e inacreditável. Detalhe, no final o jogo, o Sport empata na reta final. Pensa assim, atrasou. Eu pensei, Assim, é um jogador, concussão, ambulância, é. tem que sair. E aí? Qualquer coisa, e aí? Sábado, a rodada é simultânea. Como a Arena Pernambuco já está ocupada, Náutico e Vitória lá, né? Vitória e Náutico vai ser lá. Mas aí imagino que vão finalizar o serviço. Por quê? Porque sábado é 4h30 da tarde. Não chega. O jogo termina de noite. Termina de noite. Sim. Então, assim, realmente não tem outra. Ou termina o serviço ou tira de lá, né? Vai ter que ir pra Exatamente. Olinda, pra Mas não, qualquer outro lugar. veja, se tirar de lá vira um problema. Porque não pode vir pra aqui também porque tem o clássico, né? Não. Vai ter torcida do esporte na rua. Não, torcida do já, Náutico. detalhe, nem nos aflitos poderia ser o jogo. Nem que, Não, já não poderia por conta da inversão. Ou a Ruda, se fosse o caso. Cara, veja só. Complicado. Eu acho que a Ruda já tem Lacerdão jogo, né? sem gramado. Eu não sei nem se esse jogo poderia ser. Gilene de Carli, se fosse assim. É. Gilene de Carli nem refletou. Seguindo, tá? O meu sinão é que faltou um pouquinho mais do nosso comportamento. Perfeito. No segundo tempo foi muito melhor. Tivemos, se não me engano, 17 finalizações. Um homem mais, né? 8 ou 9 no alvo. A gente poderia ter feito 2 gols ali, impedimentos no detalhe. É valorizar o ponto, limpar a mente agora e pensar no clássico, tá? Vou ler um pouquinho mais, a gente tem na Mas reportagem essa do primeira NE45. declaração é muito serena dele. Isso. Como todas que ele tem dado. Achei muito serena, é isso mesmo. Agora sim, teve mais finalizações no segundo tempo, porque tinha um homem a mais, e não teve também, assim, esse volume todo. Teve finalização, mas não foi um volume em sequência. Aí, para além dessas declarações dele, vou ler mais um aqui no NE45, tá? Desde o começo da semana, eu vinha dizendo que a equipe do Maguari é uma equipe boa, bem treinada, com ideias, bons jogadores, que cuidam bem da bola e que tem feito um bom trabalho. A negativa é sobre nós. O nosso comportamento foi abaixo do esperado. Talvez a parte física tenha pesado. Foi o terceiro jogo seguido, alguns atletas chegando e tendo que jogar, e outros já numa sequência grande, tá? E mais uma frase de Roger. É bom que aconteça no começo um jogo desse, para que a gente possa corrigir e melhorar daqui para frente, tá? Sereno. Sim. E sem também procurar subterfúgios para tirar o foco do que realmente aconteceu. Ele fala as coisas, inteligente. mas sem usar como desculpa. Ele cita o horário, cita o gramado, Cita a os parte impedimentos. física, cita os impedimentos, mas não coloca É isso como inteligente, justiça. inclusive. Inteligentíssimo. É, Não é coloca inteligente. isso. Veja, ele foi, Porque ele foi foi perfeito inteligente. esse ponto que o Lucas falou. Ele cita tudo, Tudo. mas não usa nada. Foi o que eu disse, eu acho, eu acho até que ele pode falar, mas ele não vai justificar. E foi o que aconteceu. Ele não justificou nada. Ele não usou isso pra justificar e disse que foi porque o time jogou mal e ponto. E outra tem coisa- que botar o dedo na ferida mesmo. E outra coisa, o time, assim, naturalmente faria boas partidas, oscilaria, faria partidas ruins. Se for pra usar alguma carta daquelas, não usa pra esse jogo não. Assim, ele até guardou algumas cartas pra outras partidas, diz logo, jogou mal, assim, em vez de a carta que eu tô querendo dizer é de não assumir, tá todo mundo vendo que o time jogou bem, não. Jogou, pô. Eu vi de forma diferente. Não, só jogou. Já pode virar a página aí, concordo com vocês e tal. E projetar logo o clássico. Assim, ele absorver logo que fez uma partida ruim porque fez. Foi a pior partida das 3 do esporte sob o comando de Roger. E ele precisa trabalhar isso dentro do elenco. E ele fala, no final, acho que ele fala, não nessa declaração que Fred leu, ele fala uma coisa assim, de que tipo, não pode jogar fora o que aconteceu aqui. Isso tem que ser falado amanhã, mostrado sexta-feira, repetido na pré-eleição sábado, os erros foram cometidos, a falta de intensidade, não pode simplesmente descartar. Isso tem que ser repetido para que vejam que não pode acontecer o que aconteceu, né? Exatamente, tá?
Na coletiva de Roger, ele trouxe também um ponto e fala: acho que temos uma equipe que pode nos levar até a final do campeonato. Se vierem novos reforços, será de forma muito pontual, mas acredito que devemos parar por aqui. Temos nomes na mesa, mas acho que difícil que consiga chegar até sexta-feira. Perfeito, Ele tá. também traz a mesma visão que Ítalo já tinha falado no início Isso. da semana. Mas deixa a portinha aberta, né? Temos nomes na mesa. Não trancou, né? Tá... Porque, veja só, temos nome na mesa até 3 horas da tarde de hoje, é diferente de temos nome na mesa agora. De entender que, ó, precisa, meu irmão. Termos nome na mesa agora significa urgência, tá? Pra poder... Ítalo já não tinha dito isso. Exatamente. Isso Não é disse que novidade. tinha nome na mesa. Nunca disse. Tinha encerrado e tal. Detalhe. Pro próprio Roger. Pô. Talvez, quem mais esteja em risco com o colapso pernambucano é o próprio Roger. Exatamente. Que foi contratado, e ele sabe disso, que ele veio pro esporte tendo como um dos pontos que foi colocado na mesa. Disse assim, ó, tem Roger aqui, pô, mas é inexperiente ainda, nunca disputou uma Série B mais do que alguns jogos no Atlético, e não foi bem. Mas, pô, ganhou 2 séries. É barato. A rescisão é muito barata. Então, se Roger vier e der errado, Troca. demite, Troca troca, fácil. não vai ter nenhum dano, comprometimento pro ano, e a gente traz um treinador de um porte maior pra Série B. Isso foi... Porque se Roger for demitido, se as coisas derem errado e Roger for demitido, o Sport não vai trazer um outro treinador no perfil de carreira e de poder financeiro de Roger. Vai trazer um treinador, Vai dar outro tiro, né? outro tiro maior, né? Vai voltar pra busca lógica ali de um Condé, de um Eduardo Batista. Vai torcer pro daquela Eduardo linha. patinar no Criciúma. Isso, já, por aí vai. todo dia tu vai dar uma secadinha lá em Eduardo. Mas tem que ser, É. tem que ser equilibrada, né? É. Vamos então para as análises individuais. E hoje eu vou propor algo diferente. Porque é um tema que o chat já tratou. Inclusive, Márcio, se tivermos aí superchat relacionados ao treinador Roger, tá? Eu acho que a gente teve pelo menos um ou dois lá no comecinho do programa. Pode jogar para a tela um superchat sobre Roger, que eu queria abrir com o Roger. Já que a gente acabou de falar da coletiva de Roger, acabou de trazer uma informação de mais outra declaração de Roger, já que a gente está discutindo aqui o plano Roger no esporte, queria uma avaliação do quanto ele leva de culpa, qual a parcela negativa de Roger no que a gente viu hoje. Ele fez uma escolha sobre a mudança do meio campo. Inicial, antes do jogo começar, né? Então, A escalação. mas ele estava... Foi a primeira mexida do time, uma mexida estrutural, não é só uma troca de Não é peça, peça por peça. não é peça por peça, é uma mudança de conceito. Inverteu um meio e 2 volantes, passou a jogar com 3 volantes, porque Iago Felipe, acho que, ainda que tenha distribuição de passe, não faria o que Max tende a fazer. O gol muito cedo talvez tenha atrapalhado um pouco, mas ainda assim havia um diferencial técnico que o Sport precisa se impor contra o Maguari. Precisa, o gramado, ele até, como é que ele, na fala dele, ele chega a citar o gramado? Ele Não, ele cita, fala que- mas não chega a ser o, justifica. não chega a ser o grande problema, não. Não, É, ele até diz que não é. ele, diz, não, ele falou que era para os dois, Isso. ele só justifica. Então, assim, no caso de Roger, eu acho que a aposta dos volantes, e Fred disse que ele já vinha querendo isso. Eu acho que a primeira tentativa não funcionou. Eu acho, inclusive, que me parece Certamente não funcionou. que talvez Max seja uma oportunidade. Não sei se ele começa com 3 volantes contra o Santos. Eu acho que ele voltaria ao cenário. Voltará, melhor dizendo, ao cenário de decisão e vitória. Então aqui foi um teste, ok, mas um teste que não funcionou. Com Gustavo Maia, insistiu bastante. Gustavo Maia hoje fez uma partida ruim. O Fred fica brincando comigo, mas eu no blog também tá. Gustavo Maia fez uma partida ruim. Aqui, se ele buscou essa solução, isso aqui eu já acho que é mérito dele, porque de não aceitar uma atuação tão abaixo do Matheus Alexandre, você precisa inventar um jogador aqui. E aqui perceba, quando ele não foi de Ítalo, tá? Sim. Porque ele Ítalo não tava nem no banco. Não, então, mas ele poderia dizer, ó, o lateral direito da base, ele botou um cara que não era, Que era lateral direito. mas que não era o Que não vinha como lateral direito. mas que não é o lateral direito da base. Já jogou de lateral O lateral direito, direito, mas não é o lateral. lateral direito da base é Ítalo, o cara de seleção brasileira de base, ou seja, Isso. em tese do sub-20 o melhor era o outro. E ele não titubeou em fazer essa mudança porque precisava fazer essa mudança. A gente, peraí, a nota de Roger sai agora mesmo? É Roger, começando Já- por Roger.
Fred, eu coloco razoável, porque na substituição de Matheus Alexandre, eu acho, ainda que tenha demorado, foi muito tempo mas aconteceu, e aqui eu acho que não funcionou, tá? A ideia dele pro jogo não funcionou, e ele não conseguiu, até fazer as alterações que foram no intervalo, ele não conseguiu fazer, o primeiro tempo do Sport foi muito ruim. E quando eu digo conseguir fazer, é por orientação. É o que tá na beira do campo, meu irmão. Tu recua, tu vai pra ali tentar alguma coisa. E o que se tentou não aconteceu. Os primeiros 45 minutos do Sport contra o Maguari, desses 6 tempos que o Sport jogou com o Roger, pra mim o pior momento foi o primeiro tempo do jogo de hoje. Lucas, uma avaliação geral sobre Roger, das decisões pré-jogo, das decisões pós-jogo. E se você quiser considerar postura coletiva, fica livre pra considerar. Eu vou considerar, tá? Eu tava até pensando nisso agora. Eu acho assim, que a decisão pré-jogo não me agradou. Eu até foi meu comentário inicial foi puxando justamente pro Roger. Não me agradou essa ideia dos 3 volantes. Não deu certo. Mas, em contrapartida, ele já mexeu nisso logo no intervalo. Então, isso é uma reação rápida, positiva. Acho que ele não ter tirado o Gustavo Maia estava muito mal, errando muito, não estava conseguindo dialogar com o Filipinho e nem com o Davi depois que entrou. Então, assim, eu acho que é um erro também. A escolha por tirar Matheus ali naquele momento, positiva. Gostei da postura dele na área técnica, é algo que eu observo muito. Gostei muito da postura dele na área técnica. Eu gosto de treinador enérgico, treinador que fala, que chama, que dá esporro, que conversa, que puxa para orientar. Ele aproveitou um momento no primeiro tempo que teve uma batida de cabeça, chamou o time, fez algumas mudanças ali. Então, assim, e pela coletiva, a minha tendência inicial era ir pro mal, tá? Mas eu vou aliviar agora e vou pro razoável, justamente por esses pontos aí que não estão tão correlatos à bola rolando, mas a postura dele em campo, a coletiva dele, reconhecendo que o time jogou mal, isso pra mim já é um ganho muito bom, um ponto de partida muito bom pra gente ver algo diferente no sábado. E aí, no sábado a gente vai ver o que vai acontecer, né? Isso. Eu tenho 2 críticas a Roger, tá? Diretamente no jogo de hoje. Não é nem ter escalado o trio de volantes. Passa por isso também. Talvez ele tenha imaginado questões do gramado, do calor, do perfil dos jogadores, mas não considero que é que é tão grave ele dar uma testada no time com esses 3 volantes. No entanto, no jogo passado, eu elogiei ele não ter dado qualquer tipo de hierarquia, colocado o Max um degrauzinho acima. Me surpreendeu muito ele ter tirado o Max naquele intervalo. E eu considerei isso positivo. Hoje, eu achei que passou a dose do remédio foi além, relacionado a Max. Tá? Porque o jogo, em alguns momentos, pedia. Talvez ele tenha pensado muito na questão do gramado irregular. Mas o jogo pedia uma mudança, sobretudo em Gustavo Maia. Tá? Naquela reta final, pressionando, tem uma hora que ele tira um último volante ali. Eu achava que era melhor tirar o Gustavo Maia, que estava pegando a bola o tempo todo. E não estava conseguindo dar continuidade em nenhuma jogada. Tá? Porque então, ele tira o volante, mas ele acaba colocando o Depena para fazer a função. Demais, exatamente. Então, assim, você não tira a peça, a função continua existindo, só mudou o jogador. Esse é um ponto que eu não gostei em Roger. Eu acho que teve a postura, o ímpeto de sair tentando consertar os problemas, mas foi empilhando desordenadamente um pouco ali na frente. E o outro tom que vai para a crítica é a falta de fluidez do time. Não foi um time que jogou bem, não foi um time que parecia ter capacidade de criar jogadas, né? Por isso tudo vai para a conta negativa de Roger. Ainda vou acrescentar um ponto, Lucas, nessa história de tirar o volante, tá? Ele deixou o time exposto. O time quase leva um gol. Foi. Claro que teve... Cássio até bateu muito quando a gente estava vendo aqui. Claro que teve uma postura meio... Apostar que o jogador estaria impedido. Parecia muito estar impedido. Parecia muito estar impedido, mas o ângulo é péssimo. Os jogadores deram a parada. Então, assim, correu riscos que talvez ele... Pra mim, como eu falei, era muito melhor ter segurado o último volante que ele tirou. O problema é que o último volante era Iago, que não aguentaria os 90. Né? E ter tirado o Maia. Pro lado positivo, atacar todos os problemas de frente.
Sim. Zé Gabriel foi mal no primeiro tempo? Foi. Tira Zé Gabriel, tá? Pedro Martins foi no nível de todos. Zé Gabriel foi pior. Pedro Martins foi no nível de todos. Mal também. Mas dos três eu achei ele o melhor, tá? Porque eu acho que Iago participou pouco no primeiro tempo. No segundo tempo eu ele não tocou achei um pouco nenhum mais na melhor, bola. Não. Eu achei todo mundo mais ou menos próximo. É porque Zé Gabriel, pra mim, ele participou melhor do que Ele do rouba que, muita bola, do mas... que Pedro Martins, mas erra Zé muito, delivery. né? Eu até comentei com o Cássio. Eu gosto de uma coisa em Zé Gabriel. Tá no jogo o tempo todo. Rouba a bola, aparece na frente, toca, agora erra e erra bolas muito. perigosas. Erra muito. Tá? Gostei então de Roger atacando os problemas. Sim. Atacando os problemas. Pô, Matheus Alexandre olhou pro banco, não tem lateral direito não. Deve ter pensado uma vez, duas, até. Irmão, Pulse, vem cá, velho. Vai tu mesmo. Dá não, vou trocar. Então, assim, atacou os problemas, colocou o Zé Roberto, postura enérgica, reclamando. O time fez o gol, já ficou brigando pra buscar a virada, não ficou naquela, esse empate ameniza, tá bom. Tem um lado aí positivo, mas o teto dele pra esse jogo é o razoável, que já foi dado tanto por Cássio quanto por Lucas, tá? E eu fico com o razoável. O razoável, inclusive, conta até a entrevista, tá? Sim, conta tudo. Porque se a entrevista ela fosse Desconexa. desconexa, opa, assim, mas acho que o entendimento do que Foi um aconteceu. dos pontos que me fez trazer pro razoável. E no chat aqui tá... E nós estamos em enquete sintonia tá- com a enquete, né? Que tá Tá no bem ar. tranquilo o regular. 62% para regular, 19 para bem e para mal. Então, é importante isso porque mostra que, sabe, Lucas, Cássio, todo mundo tá assistindo. A maioria é silenciosa. A gente se assusta, chega no chat, se depara com 2, 3, fora Roger, é um merda, não dá, não sei o não quê. faz nenhum Chega no sentido. Twitter, porra, não dá mais, o treinador tá perdido. A gente vai pra nossa enquete, onde quem não é muito de ficar escrevendo, vai lá e só dá o seu voto. Voto tá lá. secreto. 60% Voto ali, secreto. voto secreto. Tá lá, 60% ali pro razoável, uma votação ponderada. A gente tem um superchat, né, sobre Roger. Então, vamos trazer pra tela o superchat sobre Roger, que é sempre um desafio conseguir ler nessa distância, mas Lucas eu Levi leio tá aqui. mais perto. Tá? E de óculos, então... Porque o meu mais óculos fácil. só é de perto. Vamos ver. Mas Consigo. Consegue, então vá. Só no Lívio Lívio Castro. Preocupantes as decisões de Roger hoje, tá? No primeiro momento em que foi posto à prova, empilhar atacante evidencia limitações e ausência de repertório. Foi um pouco do que eu falei. Na reta final ali, deu aquela empilhada de atacantes, tá? Mas evidencia também limitações do elenco, do material humano que ele tem. Então, assim... Veja, ele poderia ter administrado a questão do volante. Ok, ele ficou numa situação impossível ali. Iago Felipe não poderia continuar em campo por questões físicas e ele precisava mexer. Mas poderia então ter administrado, né? Iago sairia antes, deixava o Pedro Sim, Martins, sim. poderia ter feito uma administração aí nesse sentido. Detalhe, é papel dele, inclusive. É.